professor Carlos André. Nessa videoaula iremos falar sobre os transportes, né? Seus principais modais de transporte, né? Onde esses transportes eles são os principais meios de locomoção que a grande humanidade utiliza para se locomover entre os territórios, e também vamos compreender e conhecer os principais modais de transporte aqui no Brasil. Pessoal, ao olhar esse mapa via satélite do planeta, o que vocês veem? O que significa essas linhas cruzando os oceanos, circulando os continentes? O que vocês sabem? O que vocês acham que deve ser? Pessoal, essas linhas que cruzam os oceanos, que circulam os continentes, são os fluxos de redes de transporte, certo? Olha, podemos ver ela circulando todo o planeta. Representa as linhas, os fluxos, os nós de áreas urbanas em amarelo, as rotas de navegação em azul e as redes rodoviárias em verde e redes aéreas em branco, né? Podemos ver uma alta densidade dessas redes de transporte no mundo atualmente, principalmente nas regiões dos Estados Unidos e Europa. Nessa mesma imagem, podemos ver a grande quantidade de redes, né, de transporte que existem entre a Europa e os Estados Unidos. Reflete, no caso, a grande relação que existe entre esse continente e esse país em várias áreas, na questão da informação, na questão da relação política, econômica, né? Então, essas intensas trocas comerciais são frutos, né, dessa grande evolução dos meios de transporte, que possibilitou ao ser humano ocupar grande parte do planeta, explorar os recursos da natureza nos mais diferentes lugares, ampliar o comércio e impulsionar outras atividades econômicas. O desenvolvimento da navegação marítima ela está diretamente relacionada à consolidação do capitalismo comercial e a ampliação do horizonte geográfico europeu a partir do século XVIII. Sim, as caravelas e o desenvolvimento da cartografia de portugueses e espanhóis, no máximo, estaria apenas contornando a costa da Europa e da África, certo? E já com mais a segunda revolução industrial, já no final do século XIX, ocorreu ajustada e uma efetiva modernização dos meios de transporte, com o desenvolvimento de grandes navios de aço a vapor, que ampliaram a navegação, certo? O transporte rodoviário também traçou novos caminhos, né? Com o desenvolvimento, né, e que possibilitou o alcance da carga de transportada, e também foi o século do avião, né, que se transformou em um dos principais meios de transporte entre continentes de passageiros de várias cargas e produtos. Resumindo, né, o que já foi falado aqui, esses avanços dos meios de transportes e também dos meios de telecomunicações ampliou grandemente, né, o número de deslocamentos na economia mundial globalizada, né? Essa distância entre continentes, ela deixou de ser impedimento para as trocas comerciais em todo o planeta, né? O fluxo de passageiro teve um grande salto, né, no crescimento nos últimos anos, tanto nas viagens de negócio, de turismo, né, de lazer, né, e o desenvolvimento dessas tecnologias de transporte abriu possibilidades a vários setores da sociedade, né, isso para atender essa demanda, né, de comunicação, de transporte, de produtos, de mercadorias, com destino ao consumidor, né, certo? A infraestrutura de transporte num território organiza-se na forma de redes, né? As redes, elas se
infraestrutura se organizam nesse sistema de deslocamento de mercadorias e passageiros formado pelas vias de navegação marítima, fluvial, ferrovia, rodovia e aerovias, além de várias outras redes de transporte. Bom, aqui no Brasil, né, todas as redes, né, que ligam as áreas de produção ao mercado externo foi modificado por corredores de exportação, né, e que são eixos, áreas do território que se articulam os meios de transporte, o sistema de armazenamento, né, em geral, essa infraestrutura do armazenamento é destinada a produtos cuja estocagem é feita em grandes volumes, né, como os agrominerais, né. O ponto de chegada desse sistema de escoamento são principalmente os portos espalhados pelo litoral, de onde esses fluxos, né, de mercadorias são direcionados ao mercado interno ou externo, como vocês podem ver nesse mapa, não é isso? Portos espalhados pelo território brasileiro, no litoral brasileiro, né, com pontos de chegada e de saída, né, dos principais produtos que são exportados e importados para fora do país, né? E com o objetivo de ampliar, né, a capacidade de escoamento da produção agrícola e de outros recursos econômicos dirigidos ao mercado asiático, o Brasil, né, construiu junto com o Peru a Estrada do Pacífico, né, também conhecida como a Rodovia Interoceânica, né, um eixo que une vários outros estados e que se estende de várias partes do Brasil, indo até o litoral do Peru, desembocando nos portos daquele país. Como podemos ver nesse mapa, né, essa conexão, né, essa intenção de conectar o Brasil a outro oceano, né, na tentativa de conectar o país, né, com seus produtos, em ter mais facilidade de atingir outros mercados com mais rapidez e eficiência, né. E aqui no Brasil, quais são as principais modais de transporte? Quais são os mais utilizados? Quais foram os que mais tiveram olhares, mais que receberam investimentos e olhares das políticas públicas para o seu desenvolvimento? Isso a gente vai ver mais à frente. Conforme falado anteriormente, né, podemos perceber que o sistema de transporte é muito importante para o comércio interno e externo de um país, né? É um dos elementos que são muito importantes na circulação de mercadorias, de pessoas, né, para a economia de um país. De modo geral, o meio de transporte que mais predomina olhando para esse gráfico. Aqui no Brasil podemos ver o rodoviário, né? Existe também o seguido do ferroviário, aquaviário, dutoviário e aéreo, né? São alguns dos principais meios de transporte, né, que atuam no Brasil. E podemos ver o rodoviário, né, em sua grande maioria, ocupando um grande pedaço, uma grande fatia, né, e sendo um dos responsáveis pelo transporte de pessoas, de mercadorias, né, de informações entre regiões do país, entre estados, né, enquanto podemos ver que podemos ver, né, perceber, né, isso não é mais dúvida de ninguém, né, de como de fato os meios de transporte aquaviário e ferroviário é um dos meios de transporte mais barato, mas que em razão de algumas políticas públicas adotadas anteriormente, o setor rodoviário que representa a maior parte também que foram priorizados. O setor rodoviário foi o modal de transporte mais valorizado pelas políticas públicas, principalmente da era Juscelino Kubitschek, certo? E esse meio de transporte, ele possui seus benefícios e também seus pontos negativos, certo? Como para as distâncias menores, o modal rodoviário é um dos meios de transporte mais adequado, né?
apesar de ter um dos maiores custos em relação aos outros e de comportar menos capacidade de cargas, né? Outro ponto positivo é que a mercadoria no modo da rodoviário ela pode ser retirada do local onde é produzida e pode ser levada até o ponto de venda, né? O modo rodoviário para distâncias maiores porém o transporte rodoviário não é o mais adequado, né? Nesses áreas de transporte de maior distância, né? Nesse mapa a gente pode ver, né, as principais rodovias. Nesse mapa a gente pode observar né, as principais rodovias que cortam o território brasileiro e a gente pode observar também como a dinâmica populacional ela segue essa linha dessas rodovias, né? Isso como a gente pode ver no mapa e mostra como elas são importantes também, né, para as trocas comerciais, de comunicação, de pessoas, certo? Outro meio de transporte aqui no Brasil, outro modal de transporte é a ferrovia, né, que é considerada o melhor meio de transporte, né, principalmente na questão econômica, é mais barato e também questão levando em consideração a grande extensão do território brasileiro, é considerada um dos melhores meios de transporte, né, isso, mas não tem a mesma atenção na questão de políticas e de destino de recursos públicos em relação ao rodoviário. Por isso, como podemos ver nesse mapa, a quantidade de ferrovias é limitada em relação ao rodoviário e também limitada em relação à extensão da malha ferroviária, se comparados a outros países de grande extensão territorial, como a China, os Estados Unidos, a Rússia, certo? Outro modal de transporte presente no Brasil é o aquaviário, transporte marítimo, né? Se observarmos esse mapa, podemos perceber a grande extensão do territorial do Brasil, né? Da questão litoral também, do litorarial, a questão também da grande quantidade de rios que facilitam o transporte de mercadorias, de pessoas, certo? Então se constituem alguns dos principais meios de transporte do Brasil, de circulação dentro e fora do país. Se constitui também um dos principais meios de exportação de produtos, de commodities do Brasil, certo? É alguns dos principais e que conecta vários portos a vários outros países. Outro modal de transporte no Brasil é o aéreo, certo? Em virtude também da extensão territorial do Brasil, se constitui um importante meio de transporte, né? E teve um expressivo crescimento nas últimas décadas, tanto nos voos domésticos como nos internacionais, né? O crescente número de voos domésticos na última década está relacionado à inclusão de novos consumidores beneficiados pelo crescimento econômico e pela ascensão social na primeira década do século desse século, né? O aumento da oferta, por sua vez, contribuiu para o barateamento das passagens aéreas, tornando o modal rodoviário mais utilizado no Brasil para o transporte de paisagem nos primeiros anos da atual década, né? Isso, como podemos ver nesse mapa, as redes, né, que conectam as redes aéreas que conectam o Brasil, né, e mostram também a intensidade desses grandes meios de transporte. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e compreendido a importância que é esses meios de transporte para a humanidade, né? No seu desenvolvimento e na sua locomoção. Espero que vocês tenham gostado e até mais.